Bom, pessoal, chegamos aí no nosso último momento, na nossa última mesa, né, com muita alegria, conseguimos concluir mais uma edição, dessa vez a 18ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, nesse novo formato, um formato muito desafiador para nós, né, principalmente porque a gente não teve esse ano a Feira Nacional do Livro, simultaneamente ao festival, e foi um termômetro para a gente sentir um pouco a importância dos conteúdos que a gente traz, né, que são sempre muito ricos, muito importantes, e perceber um pouco o que o público realmente gosta, né, se é mais da feira ou se é mais do festival. Felizmente, a gente teve uma resposta muito positiva, tivemos um público muito bacana ao longo desses 5 dias, na verdade, ao longo dos 6 dias, né, porque a gente começou mesmo, foi no dia 2 à noite, com a palestra do Clóvis de Barros, que foi um grande sucesso, como sempre. Mas as outras mesas, né, e esse tema que nós definimos esse ano, que é um tema muito especial, é um tema muito que faz a gente sair dessa caixinha, né, trazer o universo da fotografia para o mundo da literatura, que é algo bastante desafiador também, fazer e dar oportunidade para as pessoas entenderem a linguagem e o que as fotografias dizem, o que elas falam para a gente, um pouquinho desse aprendizado, né, desse outro olhar. Então, foi muito bacana, foi muito bom, né, perceber a resposta das pessoas nesse sentido, e já fica aqui o convite especial para que todos estejam conosco na Bienal do Livro do Sul de Minas, um projeto muito arrojado, que nós vamos lançar o ano que vem, né, voltado para o mercado editorial, e, cada vez mais, transformando Poços de Caldas num polo regional da cadeia produtiva do livro, leitura e literatura. Então, fica aí a dica e já fica o convite para que vocês estejam conosco. E o festival retorna em 2025, tá bom? Então, para finalizar com chave de ouro, muito ouro mesmo, porque o assunto é extremamente... ela me passou aqui, mas eu já ia falar de cabeça mesmo, porque não tem como a gente não conhecer esses nossos queridos convidados, né? Foi uma mesa que eu pensei, como eu posso dizer, foi muito instigante, né, a gente chegar nesse momento, com essa mesa, nesse tema tão desafiador, porque o que a literatura conversa com a arquitetura, com as construções e com as ocupações, sobretudo com as ocupações, né? Dentro desse viés que nós trouxemos com o slogan "As histórias que as imagens não contam", essa mesa, eu acho que coroa todo esse nosso trajeto que a gente veio percorrendo desde o dia 3, precisamente, nesse contexto da fotografia e literatura, né? Abordamos povos originários, abordamos dramas humanos e catástrofes naturais, abordamos moda, abordamos tecnologia, fake news, política, fotojornalismo, e agora eu acho que a gente coroa com as ocupações, que é algo que nos preocupa pessoalmente, pelo menos a nós, da curadoria, e com 3 pessoas extremamente preocupadas também com essa temática, que tem esse olhar, esse viés que vai nos enriquecer, né, para a gente encerrar esse festival, esse Flipos 2023, com chave de ouro. Então, com vocês já estão aqui Manuel da Costa Pinto, Diógenes Moura, que é escritor, o Juan Esteves, que é um grande fotógrafo, Manuel da Costa Pinto é crítico literário, também escritor, e eu vou deixar, então, as honras da casa para o Manuel, para ele fazer essa apresentação desses nossos 2 convidados maravilhosos, e dele mesmo, inclusive. Um bom proveito, agradeço mais uma vez muitíssimo a oportunidade de estar com vocês, de ter estado com vocês ao longo desses dias. Agradeço a nossa audiência no virtual, e, mais uma vez, convido para que curtam as nossas redes sociais. Muito obrigada pela participação de todos. Foi uma grande celebração que fizemos aqui em Poços de Caldas, no 18º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Muito obrigada a todos que fizeram este momento acontecer. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado a Flipostos pelo convite para fazer essa mediação com o Juan Esteves e o Jorge Moura. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Terceira vez que eu participo da Flipostos. É muito legal estar aqui na cidade, viver o clima da cidade, agora no novo formato. Então, reitero meus agradecimentos, Gisele. Conte comigo sempre que precisar. Eu sou jornalista, trabalho com literatura, como ela disse. Ao contrário do que ela disse, eu não sou escritor, eu sou jornalista, trabalho com literatura e apresento um programa de literatura na TV Cultura chamado Entre Linhas. A presença do Juan Esteves e Diógenes Moura numa mesma mesa é plenamente justificável, porque ambos têm uma relação igualmente intensa com a imagem, com a fotografia e com a literatura. E eu nunca falo das minhas próprias experiências quando eu faço uma mediação, porque nunca tem nada a ver, mas dessa vez eu sou a prova viva de que os dois têm relação com a literatura. Porque eu era editor de uma revista chamada Cult, que existe até hoje, uma revista de literatura, e foi assim que eu conheci Juan Esteves e Diógenes Moura. Como? Juan Esteves fazendo fotografias de grandes nomes da literatura brasileira, Hilda Hilst, Haroldo de Campos, Antônio Cândido. Depois foram as fotos reproduzidas ao lado de outras, muitas fotos, num livro chamado, em inglês, Portraits, ou em francês, Portrait, caso vocês escolham se deve ser pronunciado em francês ou em inglês. E isso se insere num contexto de uma série de outros livros que ele publicou, a exemplo deste livro, que vai ter muito significado na nossa conversa de hoje, que é Campos Elíseos, História e Imagens. Vocês vão entender por que esse livro tem muito a ver com o trabalho do Diógenes Moura também. Mas, além desses dois livros que eu menciono, esse que eu mostrei e esse que eu mencionei, ele também tem um livro muito interessante, que é ainda mais agudo na relação entre texto e imagem, que é o Essential Quotes to Life. Não tem título em português, né? Então, seriam citações essenciais para viver, né? Exato, seria essa mais ou menos a tradução, que é um trabalho sobre o qual a gente vai conversar aqui também. Além também de um livro muito interessante, muito bonito, chamado Presença. Presença ou Presenças, Juan? Presença. Que são fotografias de artistas plásticos, inúmeros artistas plásticos, fotos maravilhosas. Bom, enfim, eu conheci o Juan fotografando escritores, né, dentro do trabalho dele, que é uma das tantas vertentes do trabalho dele como fotógrafo. E conheci também na revista Cult, por isso que eu falei que eles têm muito a ver, porque a revista Cult é uma revista de literatura, e eu conheci o Juan por causa da literatura, porque ele fotografava para a revista. Eu conheci o Diógenes porque ele era, então, curador de fotografia da Pinacoteca do Estado, trabalhava com o Emanuel Araújo, e me procurou para fazer escrever alguns textos sobre livros de fotografias. Me lembro que você escreveu sobre o Fernando Lemos, por exemplo, e nós nos conhecemos por essa relação com a fotografia. Livros que tinham um caráter ensaístico também sobre a própria estética fotográfica e sobre os quais o Diógenes escreveu. Só que daí, no convívio com esta pessoa, com quem é delicioso conviver, eu descobri a literatura dele, e descobri que, além de curador de fotografia, ou muito mais do que curador de fotografia, eu estava diante de um grande escritor, cujos textos inéditos, alguns textos inéditos eu pude publicar na revista Cult, e depois eu pude ler, eventualmente resenhar e, mais recentemente, entrevistar o Diógenes quando ele lançou livros tais como... E aqui eu preciso pôr os óculos e olhar, porque eu estava mostrando para o Diógenes o peso da minha sacola com os livros dele. O Elásticos Chineses e Drão de Roma, dois excepcionais livros de poesia, Ficção Interrompida, o livro dos monólogos, Fulana Despedaçou o Verso, Vazão 10.8, e o muito recente Minhocão, que é esse livro que eu mostro aqui agora para vocês, e que se conecta, e aqui eu encerro vou encerrar essa apresentação deles, conecta a obra dos dois de maneira mais estreita mesmo. Por quê? Porque nós temos em Campos Elíseos, História e Imagens, fotografias de palacetes, casas, edifícios públicos, igrejas do bairro de Campos Elíseos, e nós temos, feitas pelo Juan Esteves, que são fotografias belíssimas do ponto de vista estético, nós veremos aqui, projetadas na tela, que são fotografias que nos convidam a olhar aquilo que sobrevive como
memória, história e beleza na cidade de São Paulo, essa cidade que destrói tanto a sua memória. E nós temos, da parte do Diógenes, no livro Minhocão, um conjunto de narrativas que se passam também no bairro dos Campos Elíseos, mas a partir do ponto de vista de um dos elementos urbanísticos que mais contribuem para este apagamento do qual o Juan Esteves salvou a arquitetura paulista, que é o Minhocão, aquele grande, né, todo mundo há de conhecer aqui, o Minhocão, aquele viaduto, aquele monstrengo arquitetônico, o urbanístico viário, né, que atravessa o bairro de Campos Elíseos e provocou uma deterioração no entorno, justamente nesse bairro. E as narrativas de Minhocão são construídas a partir do ponto de vista do Minhocão, a partir de um narrador que contempla vidas, diferentes vidas, múltiplas vidas que acontecem, ocorrem à margem do Minhocão. Desculpem essa longa apresentação, mas assim eu tinha que falar da minha relação e vinculada à literatura com esses dois grandes artistas, aos quais agora eu peço que expliquem um pouco este trabalho com a imagem, a cidade e a memória da cidade e talvez o massacre da memória e da subjetividade na cidade. Acho que a gente podia começar pelo contemporâneo, para depois retroceder àquilo que constituiu essa paisagem que vocês frequentaram, que vocês registraram de pontos de vista diferentes. Diógenes. Boa tarde, obrigado, Manuel, obrigado, Gisele. É um prazer muito grande estar aqui, obviamente, foi lindo, eu cheguei antes, quarta-feira, para poder aproveitar um pouco mais e vi coisas lindas aqui, como, por exemplo, tudo aquilo que o Éric Nepomuceno nos falou ontem. Bom, é o seguinte, é real tudo isso que o Manuel acabou de fazer, a gente tem, distante, é quase como um positivo e negativo esse encontro de imagens de minha parte, do meu trabalho dentro do livro Minhocão, com o trabalho do Juan. Eu moro nesse bairro há 34 anos, nos Campos Elíseos. Ele é um bairro que, infelizmente, virou moda. É um bairro que eu costumo dizer que foi invadido pelos pseudo-civilizados, que são essas pessoas que têm um discurso contemporâneo e que falam, por exemplo, das questões dos negros, dos gays, dos índios, dos quilombolas, que usam boné do MST, que usam essas sacolas biodegradáveis, pão de longa fermentação, que andam de bicicleta. É uma chatice absurda, porque o discurso é um e a prática é outra. Então, essas pessoas invadiram o bairro, a violência aumentou, são 4 arrombamentos por semana. E uma coisa que me incomodava muito antes de tudo isso, e que tem a ver, novamente, com a literatura e com a imagem, é o fato de que o Minhocão, que é essa grande chaga que corta a cidade, para mim, fundamental, eu prefiro muito mais ir ao Minhocão do que ver pôr de sol, era uma certa... Só para te dizer que o Juan está passando as imagens que ilustram... O Minhocão é um livro de literatura, de ficção, mas ele também tem uma relação com a fotografia muito grande, porque ele traz fotografias que não são do Diógenes. De quem são as fotos? Essas fotografias... boa, obrigado, que eu não estava vendo. Essas, por exemplo... Para aí, Juan. Essas imagens são feitas pelo Daniel Kfouri, eu já volto para vocês. E, para mim, o Daniel Kfouri mora... A gente trabalha juntos, a gente fez muitas coisas e faz muitas coisas juntos. Todos os filmes, as campanhas, não só desse livro, como do Vazão 10.8, foram feitas com o Daniel Kfouri, que mora do outro lado do Minhocão. E essa série toda é uma série que está no livro, foi especialmente fotografada para o livro, e eu, numa conversa longa com ele, porque eu tenho um grande trauma
esse período da Pinacoteca, onde eu fui curador de fotografia, atrapalhou muito a minha literatura, porque eu tinha que trabalhar muito, era muita coisa. Fotógrafos são pessoas muito inseguras, falam eu o tempo inteiro, então chegavam lá e queriam que eu resolvesse a vida. Tá? E isso não é um desabafo, isso é uma coisa real. Até porque ninguém está aqui para desabafar. Então, eu chegava em casa exausto e eu publiquei durante 20 anos apenas 5 livros. Eu escrevo diariamente. Então, quando eu saí da Pinacoteca, eu resolvi me dedicar totalmente à literatura. E, a partir daí, eu comecei a ter essa aproximação com o Daniel do ponto de vista da imagem. Porém, tinha algo que era um limite, que é o seguinte: como separar o escritor do curador? São Paulo não permite isso. Você não pode ser duas coisas em São Paulo, que é uma cidade caretíssima. Então, as apresentações todas, não é o caso daqui, o meu mundo da escrita, da literatura, do escritor, sempre tem esse rastro da questão da curadoria, do curador. Como se você não pudesse ser escritor, curador, ator, tem uma grande força sobre sua cabeça, que isso me incomodou muito. Assim que eu saí de lá, eu fiz o livro dos monólogos. O livro dos monólogos era diferente, porque era um livro de ensaios, então precisava das imagens, verdadeiramente, de muitas imagens. O Minhocão é diferente. Por quê? Eu estou falando isso porque o Daniel fez a série de imagens, juntos, nós fomos juntos, ele conhece o Minhocão, ele mora do lado, ele sabe da dor do que é isso, da tensão que a gente vive no bairro, mas eu não queria que fosse uma imagem, mais uma vez, ilustrativa de um texto meu. Então, o que eu combinei com ele? A gente faz as imagens, mas eu gostaria que fossem xerox, que fossem imagens, fotos fuligem, que não fossem fotos ilustrativas dos contos desses personagens, que nenhum tem saída. Então, a gente tirou... Aqui não é o caso, porque é a foto que ele mandou do arquivo dele. No livro, essas fotos não têm preto, elas são todas cinzas, com uma fuligem que domina toda aquela região, né? É isso aí. Saiu todo o preto, porque nos testes de ser xerox não deu certo. O que me incomodava e por que os contos? Foram 7 anos em cima do Minhocão, escrevendo. Inclusive, no meio da pandemia, que eu descia e ia por baixo anotando os números dos prédios. Não tem relação nenhuma a numeração do livro com os edifícios, mas para ouvir, porque tem umas vinhetas de passagem que é a vida real. São histórias nos bares, nas ruas, nas esquinas, a poética da tragédia, a poética daquelas pessoas que perderam o trabalho, aí depois elas perderam a casa, aí elas perderam a família, aí elas entraram no álcool, aí elas entraram na droga e elas acabam no crack, né? Ocupando aquele espaço embaixo do Minhocão, em toda aquela região que é em torno disso, do bairro que a gente vive. O que me incomodava era que tem sempre um fotógrafo em cima do Minhocão, ou 2, ou 3, ou 20, fazendo, ou pessoas com grupos de fotógrafos fazendo essa fotografia nada além, que eu chamo, que é fotografando a intimidade das pessoas, porque à medida que você sobe, você está ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro andar da casa de alguém, depende da altura do prédio. Alguém aqui não conhece o Minhocão? Não sabe o que é o Minhocão? Você não sabe o que é o Minhocão. Juan, volta para a primeira imagem, por favor. Você imagina uma avenida que tem prédios, e alguém tem a brilhante ideia de fazer um viaduto que passe no meio desses prédios, em cima da avenida, de tal maneira que o primeiro, o segundo andar de cada dos prédios fica na altura ou para baixo do viaduto, e os outros andares para cima dos prédios ficam com a visão
de carros passando nesse viaduto e com as emanações de gás carbônico que saem dos automóveis e invadem esses prédios. Isso provocou uma deterioração de uma das áreas mais nobres no passado da cidade de São Paulo, que é o Campos Elíseos, que vocês vão ver como era, vocês vão poder imaginar como era o Campos Elíseos quando virem as imagens do Juan Esteves, porque era um bairro elegante, de palacetes, instituições públicas, colégios, etc., que era o próprio nome Campos Elíseos, que é inspirado no Champs-Élysées de Paris, indica um pouco esta elegância, esse traçado de boulevard, de avenida, que foi destruído por essa chaga urbana viária que como o chamou o Diógenes. Então, é isso. Né? As pessoas sobem no fim de semana, aos domingos, o Minhocão está fechado e as pessoas sobem para passear. E muitas pessoas, seja principalmente no domingo, quando está fechado, mas mesmo durante a semana, vão lá e fotografam a intimidade das pessoas. Porque quando você chega na beira ali você consegue ver dali? Se você chegar na beira quando você chega aqui, olha aqui. Você está dentro da casa, praticamente. Você está dentro da casa da pessoa. Subida. Olha aqui, essa casa aqui não é um edifício grande, é uma casa, como vocês vão ver, uma casa meio no estilo daquelas que o Juan depois fotografou. Mas olha onde passa o carro. Aí. Olha isso. Você está dentro da casa. E essa série de pessoas falando e conversando e andando de bicicleta e andando com cachorros, que virou uma coisa infame também na cidade, no bairro, que virou gente, né? As pessoas no bairro chamam o cachorro de meu bebê, uma doença fabulosa. Então, eu vi coisa, vem com a mamãe, vem com o papai. Eu estava subindo um dia e tinha uma mulher com 3 que parou e disse, olha, é o seguinte, nós vamos encontrar humanos, tenham cuidado. Eu ouvi, ninguém me contou isso. Bom, enfim. E eu fiquei sempre pensando, como eu só gosto de tragédia, e de abismo e de abandono, eu fiquei sempre pensando, como seria viver ali, dentro daquelas casas, sendo visto todo sábado por pessoas estranhas, todos os domingos por pessoas estranhas. Então, eu comecei a escrever com minha cadernetinha. Eu sento no meio, onde tem os postes, e comecei a fazer a ficção dessas figuras que vivem ali dentro, silenciosamente. O editor queria usar a palavra solidão. Eu tenho pavor dessa palavra, porque eu acho que solidão é uma coisa ridícula, relacionar São Paulo com solidão. Eu não conheço solidão pior do que você viver em Salvador, por exemplo, ou em Recife, com pôres de sol, com praia, com alegria. Então, eu comecei a escrever isso há 7 anos atrás. O resultado disso, para não me estender muito e passar para o Juan, é que é uma ficção, mas esses personagens que estão aí, que tem uma pesquisa de nomes, que eu faço há 15 anos, eu adoro nomes, sobretudo os nomes nordestinos. O prefácio é todo a partir dos nomes próprios e dos sobrenomes. E, por exemplo, eu fui para o Ceará e trabalhar em Fortaleza, e um cara sabia disso, um amigo meu que era chefe da cozinha do Hotel Sonata, ele me falou de 2 primas dele. Uma se chamava Mandioca e a outra Goma. E eu falei para ele que não era verdade, que era mentira. No dia seguinte, ele chegou e disse, o senhor está dizendo que é mentira? Pegou o celular e mostrou a certidão de nascimento de Mandioca e de Goma. Então, quer dizer, é algo muito além do que você possa imaginar que seja uma ficção, esse mundo real. Esses contos foram escritos assim. E, para resumir tudo isso, esses personagens que não têm saída, são personagens que cruzaram por minha vida nesses últimos 35 anos. Então, de certa forma, é um corpo dentro do outro. É um corpo ficcional, dentro de uma poética de carne e osso com a qual eu convivi e convivo, ou com as quais até hoje. Essa é a história do Minhocão. O contrário disso, os Campos Elíseos é o primeiro bairro de São Paulo, foi onde passou o primeiro carro na Alameda Glete. É um bairro definitivo na semana de 22. Mário de Andrade viveu por lá.
Rafael Galvez viveu por lá. Oswald de Andrade viveu por lá. Tarsila viveu por lá. Anita Malfatti morou em cima do apartamento onde eu vivo, embaixo, depois que ela mudou para o ABC. Então, é um bairro... Casa Mário de Andrade, ali, né? A É casa lá, exatamente. Como chama a rua? Lopes Chaves. Lopes Chaves. Morou um homem incrível que acabou de morrer, um grande fotógrafo chamado Carlos Moreira, nosso amigo. Então, o contrário disso é o que vocês vão ver agora, que são as imagens do Juan. Não, todos se mantém ainda, não? Mais ou menos. Mas tem uma coisa que é o seguinte, o que se fala muito, que é especulação imobiliária. Os pseudo-civilizados falam muito de capitalismo, né? E são apaixonados por dinheiro. E eles falam muito de especulação imobiliária. A Barra Funda virou moda, os Campos Elíseos viraram moda, mas qual é a saída? Você se reproduz, porque as pessoas continuam se reproduzindo, tem dinheiro para poder ter uma casa, vai morar onde? Numa casa com terreno, não tem mais jeito. Então, lá não tem saída. É um bairro que continua sem saída. Isso que vocês vão ver agora, ele é o contrário do que eu acabei de dizer. Eu queria só voltar numa foto do Daniel Kfouri, que, para mim, é a foto que resume todas as histórias, todas as palavras, toda a poética, toda a dor, todo o abismo, toda a oquidão desses personagens mais na frente. Mais na frente. Não, então está para trás, eu não sei a sequência. Qual é a primeira imagem? Não, esse é o meu... Não. Isso é o inseto, sou eu, é antes. É a primeira imagem. Não, a segunda imagem, por favor. A segunda. Essa imagem. Essa imagem foi feita de madrugada, tipo meia-noite e pouco. A gente foi assaltado, levaram o celular, o que é absolutamente, para mim, comum. Eu até gosto, porque você indo no Minhocão e não ser roubado, não tem a menor graça. Na minha rua, eu acho lindo, eles parecem umas borboletas. Eles passam na bicicleta, as pessoas estão falando, pegam o celular e... Todo mundo sabe que não pode falar. É belíssimo, eu acho espetacular. O mundo contemporâneo é assim. Ou você sabe que é assim, ou então se mude. Vai viver na Ásia. Meu amigo chegou da Ásia e disse que não tem essa tensão na Ásia. Então, isso aqui, para mim, é o resumo do... É essa a imagem? Espera aí. É o resumo de tudo isso, desses personagens, dessa oquidão, desse abismo, de todos esses nomes. Porque nós estávamos parados para fazer o Meu Cão, eu queria um pouco da curva, e até o final, à noite, que é fabuloso, é histérico, é uma coisa... Assim, você acha que você vai desaparecer ali e passa um morador de rua na frente da câmera e deixa essa sombra absurda, que é uma sombra, para mim, é um espectro do que nós estamos vivendo, esse mundo absolutamente desarmonioso, maravilhoso. Eu fico impressionado como as pessoas querem paz, como querem harmonia. Harmonia para quê, gente? A gente não suporta harmonia. Querem paz. Paz para quê? Quem quer história de paz, entendeu? Então, tem um resumo de tudo isso aí. É fora dessa estética mesquinha da bondade, de ser bonzinho, de fazer o bem ao outro, sabe? É isso. E o contrário disso é Juan. Não é exatamente o contrário aqui, mas... boa noite. Obrigado ao festival aqui, estar com os amigos aqui também. Como o Manuel já falou, realmente há um contraponto nessas imagens e, de certo modo, também no texto, né? Porque os habitantes ocultos dessas casas e palacetes, que a gente costuma chamar em São Paulo, também estão embutidos dentro deles, né? Eu comecei esse trabalho, na verdade, lá pelos anos 80, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, onde eu trabalhei até
meados dos anos 90, por ali. E sempre me chamou. Eu sou um arquiteto frustrado, que não sei matemática direito, então eu não pude seguir a carreira da família. Meu pai, meu avô, meu bisavô são arquitetos, então eu sempre gostei, embora não me considere um fotógrafo de arquitetura. Eu tenho mais livros de retratos, né, Manuel, como o Manuel falou, do que... Mas eu acabo tratando a arquitetura como um retrato também. Então, e a proximidade que tinha com a Folha sempre me chamou a atenção, porque o Campos Elíseos é o primeiro bairro planejado de São Paulo. Não é o primeiro bairro de São Paulo, mas é o que foi planejado pelo Frederico Glett e o Antônio Notman, um alemão e um suíço, que eram donos de uma chácara chamada do Brejo. Era um brejo, né? O Campos Elíseos era um brejo ali, e os donos eles lotearam, fizeram isso. Então é um bairro que você tem aí uma instalação muito forte de edifícios públicos e que eram dos grandes barões do café, né? Do final do século XIX. Então é uma arquitetura. Esse livro que está aqui com o Manuel, ele traz uma arquitetura que vem do período clássico, com Ramos de Azevedo, Domiciano Rossi e outros arquitetos importantes, até passa pelo clássico, neoclássico, o eclético, o Art Deco, Art Nouveau, e chega no modernismo, que é a minha timeline no livro, né? Com Warschawski, com Niemeyer, com outros arquitetos modernos. Então, ele tem uma outra história com a cidade que eu achei que precisava ser preservado, porque São Paulo não cuida só da parte contemporânea, não é? São Paulo é uma cidade autofágica, né? Ela se autodestrói sempre. Então, eu acho bonito isso aqui, por exemplo, a sede do Fundo de Solidariedade Nacional. Foi uma residência de um desses barões, né, que a gente chama de barões, e hoje pertence ao governo. Aqui também, que é o antigo palacete do Barão de Arari, que hoje é a Fundo Unesp, né, da Unesp. Então, você tem muitas coisas que estão ligadas à história da cidade, né? Enquanto a minha atenção ao bairro foi muito claro que era um bairro de passagem para mim, e agora de moradia, mas de estar vendo isso se destruindo ao pouco, né? Aos pouquinhos. É uma reforma mal feita no prédio, que não segue os padrões que foram projetados, né? Aliás, esse palacete ele fica de frente, o outro lado da rua, na Avenida Rio Branco, antiga Avenida dos Bambus, como se chamava ali na Várzea. Ele tinha uma passagem secreta. Fiquei sabendo, quando eu estava fazendo as fotos, tinha uma passagem, era uma espécie de uma garçonnière do governador da época. Ele atravessava um túnel por baixo e ia se encontrar nesse... Garçonnière, para quem não sabe, é um apartamento para encontros clandestinos. Pode também ser um lugar para reuniões de amigos, convivas, para falar de poesia, arte, mas invariavelmente também era utilizado para encontros clandestinos. E não de subversão política, se bem entendido, né? Aqui, por exemplo, essa igreja que é anglicana, esses painéis que estão aqui de vidro, não dá para ver muito bem pela luz aqui, não sei se aí vocês estão vendo, é uma obra de uma artista, da Yolanda Morali, que é uma artista essencial do Brasil e que pouquíssima gente sabe que isso foi feito por ela. E um pouco antes de eu tirar essa foto, estava quebrado, ele foi reconstituído e tudo. Então, você tem uma ligação muito forte, inclusive, como o Didi falou agora, com o pessoal da Semana de 22, né? Onde hoje é o Corpo de Bombeiro, na Alameda Cleveland, era a residência do Oswald de Andrade com a Tarsila, onde morou também a Pagu, a Patrícia Galvão, né, que morou junto com eles. Outros artistas, você tem o Mário de Andrade, né, onde hoje
Galvez, um monte de gente. Então, elas falam dentro. Então, quando você vê uma dessas casas, você está vendo também seus personagens. Aqui, por exemplo, é o fundo do Palácio dos Campos Elíseos, é a antiga residência do Elias Chaves, que era um cafeeiro milionário e que se tornou a sede do governo de São Paulo nos anos 30. E atualmente é aí que a gente conversava antes de vir para cá, que agora tem o Museu das Favelas. Né? Exatamente, e curiosamente... Recém-inaugurado, muito bonito. O Museu das Favelas, o governo do Estado, a sede, deixou de ser aí e foi para o Morumbi, onde é o Palácio dos Bandeirantes, na década de 60. Né? Mas esse lugar, por exemplo, na Revolução Constitucionalista de 32, ela começou, foi bombardeado, foi reconstruído, é um prédio também de um arquiteto super importante. Isso, vocês terem uma ideia, é o fundo, né, que dá para outra rua, não é a fachada principal. Então, sempre tem uma existência aqui, por exemplo, aqui na Alameda Glatt, que dá o nome de um dos fundadores do bairro, né? Era a residência do Norberto Nicola, um grande artista plástico brasileiro, tapeceiro, incrível, que faleceu há poucos anos também. Então, ela tem quase todas. Isso aqui, o Parque Savoy, é uma vila onde tem vários escritórios de arquitetura, um lugar muito bonito também. E aqui entra uma arquitetura já com traços Art Deco, né, que é a Avenida São João, que talvez seja a avenida principal do Campos Elíseos, né, mas que, aliás, ela supera o Campos Elíseos, né, ela vai para Santa Cecília também, ou Barra Funda. O Campos Elíseos se mistura com esses três, entre a Barra Funda e Santa Cecília também. Então, eu sempre passava aqui e tinha aqui, essa também tem que é o atual Colégio Boni Concili, ele antigamente era a residência do conselheiro Antônio Prado, que foi presidente de São Paulo no final do século XIX, a região toda onde mora o Diógenes, e a Alameda Eduardo Prado é o irmão do cara, tudo é Prado lá, tem Prado que não acaba mais lá. E aí... Então, essa era a parte da residência. Foi um dos financiadores da Semana de 22. Exato, né? Exatamente. Era um milionário. Isso aí é só a parte exata da residência, porque a propriedade tem 6 quarteirões. Tinha. Hoje passam ruas por ela. Então, você tem uma riqueza aqui de grandes hotéis antigos. Aqui é um detalhe do Teatro São Pedro. Aqui você tem uma casinha que é uma senhorinha que mora aí, que tem os resquícios aí de Art Nouveau também na fachada, tem esse tipo de arquitetura que ela não é exatamente nem Deco, né, nem Nouveau, mas tem os tracinhos ali, que nem esse Deco também, que é um lugar perto da Porto Seguro, que é bem... Enfim, sempre foi uma busca por essa parte que, de certa forma, está sendo negligenciada. Esse livro também tem uma característica importante que vocês não estão vendo. Por exemplo, ao longo dessa sacada que está aqui, né, passa pelo menos uns 60 cabos de energia elétrica, de uns 5 centímetros de grossura. Então, é um trabalho de 10 minutos de foto, por exemplo, como foi essa, e mais 10 horas sentado no computador para tirar todo esse ruído e voltar a ser o que era no tempo que foi construído. Quer dizer, eu não altero nenhuma parte do prédio, eu só reconstituo ele ao que era. Até foi curioso, quando eu estava imprimindo outro livro, que chama Capital, São Paulo e seu Patrimônio Arquitetônico, o chefe da máquina me perguntou de impressão na gráfica, me perguntou de quem era o livro. Eu falei, não, é meu. Aí ele falou, eu estava acompanhando a impressão, ele falou, mas isso aqui pode ser do senhor? Como assim? O negócio é novo aqui. Ele tem essa coisa de ser um prédio de quase 100 anos, às vezes tem alguns que são mais de 100 anos, e, ao mesmo tempo, ele vira mais novo, né? É uma coisa meio um certo paradoxo. Eu achei que, eu não sei, você não tem todas as fotos aí, você fez uma seleção. Eu fui preparando assim as minhas perguntas para esse encontro, eu lembro que há no livro, né, uma foto de um prédio, não sei qual é agora, precisaria ver aqui dentro, da Rua Helvétia.
que é um prédio que tem um valor arquitetônico incrível, mas a Rua Helvécia, para quem não sabe, porque aqui uma parte das pessoas, né? não é de São Paulo, né? Então não vai saber, mas vocês certamente ouviram falar da Cracolândia. A Cracolândia, em São Paulo, são aqueles aglomerados de dependentes de crack que se transformaram em zumbis que ocupam algumas regiões da cidade de uma maneira abissal, assim. Você, vamos dizer, um dos buracos negros da cidade. Só vendo. Parece que você está vendo aquele videoclipe Thriller do Michael Jackson, né? Assim, é uma coisa inacreditável. Enfim, faz parte da paisagem urbana hoje de São Paulo, esse tipo de paisagem humana, ironicamente, que indica também aquilo que a cidade é capaz de fazer. E não é a cidade, como o George falou, não é a cidade, o capitalismo, enfim, é a expressão, no seu sentido mais violento, das tensões do mundo contemporâneo, como São Paulo é capaz de dar lugar a elas. Né? Ironicamente, estão na Rua Helvécia, que é Suíça, né? É o nome que se dá à Suíça. E a Rua, e você tem uma foto da Rua Helvécia, que quando eu bati o olho na legenda e falei assim, nossa, Rua Helvécia, né? Que contraste entre a Rua Helvécia, que a gente vê quando percorre a região, ou nos noticiários, né, nos cadernos de cidades, no noticiário dos jornais, e essas imagens que o Juan fotografou, que, por sua vez, através do signo Helvécia, né, do nome Helvécia, conectam o seu livro, né, com o do Diógenes, de alguma maneira. Né? Quer dizer, a Rua Helvécia é um signo que tem uma duplicidade, né, que indica as duas possibilidades digamos, de vetores abertos dentro das vias de São Paulo. Eles, só uma observação, desculpa, Juan, esse percurso dos monumentos, digamos assim, dessas casas, desses palacetes todos, o deslocamento do crack passa por muitos deles, porque o crack começa na Rua Mauá, do lado, há 22 anos, eu tinha a foto, não sei se eu perdi, que eu não guardo muita coisa, do lado da Estação da Luz. Dali ele se desloca para a Rua dos Gusmões. Exato. Essa rua aí. Ele se desloca para a Rua dos Gusmões, ainda um grupo pequeno. Ele vai para a Rua Barão de Piracicaba, onde está Porto Seguro. Daí eles são tangidos da Rua Piracicaba, Barão de Piracicaba, eles se abrigam na Praça Princesa Isabel, são tangidos, escândalos, tiro, tudo aquilo que a gente sabe, voltam para Barão de Piracicaba, vão para a Helvécia, já saíram da Helvécia, não estão mais lá, porque era um quarteirão só que ligava a Barão de Campinas à Avenida São João, né? Tinha uma época que eles estavam perto da Sala São Paulo, depois houve um deslocamento ali para São João. Exato. Luz. A Pinacoteca, só para vocês terem ideia, a Pinacoteca tem um outro museu chamado Estação Pinacoteca, que é onde funcionava antiga oficina da Estação da Luz. Da Estação da Luz. Exatamente. Como eles têm um delírio tremem em um horário que acaba o efeito da droga da madrugada, tipo 7h30, 8 horas da manhã, quando teve que se... O diretor da Pinacoteca, na época, Marcelo Araújo, teve que entrar em contato com a polícia, ou não sei quem entrou, porque eles assaltavam os funcionários da Estação Pinacoteca que estavam chegando. Então, a segurança ali toda teve que ser redobrada, eles continuam lá. Então, entre toda essa história desse bairro, tem o crack. Para mim, nada mais contemporâneo. E não se resolve a questão do crack. Só posso fazer um adendo? Vocês falaram da Estação Pinacoteca, quem construiu, o que foi, o que é, e lembrar que era antigamente a sede do ECOD. Do ECOD, exatamente. Se você desce no subterrâneo da Estação Pinacoteca, você tem lá as celas onde eram presos os militantes políticos e onde eram torturados. Até o final dos anos 80, se não me engano, foi a sede do ECOD. Isso para além do governo militar, então. Né? Sobreviveu o governo militar. E você tem uma das celas que está... Acho que 2 celas estão preservadas ainda. É o Museu da Resistência. As anotações na parede. Assim. E foi feito o Museu da Resistência lá. Exato.
Aqui, a paróquia, essa foto, ela dá diante para o Santuário Coração de Jesus, que é a igreja, o teatro e a escola, né, dos salesianos. E do outro lado da praça é o que a gente chama da paróquia deles, que é essa propriedade e tem mais uma casa ao lado. Eu tenho uma teoria meio aqui da conspiração, que aqui foi o centro da Cracolândia na década de 60. Porque o que acontecia? Muita gente chegava de outros lugares distantes de São Paulo e não tinha onde ficar, né? Vinham em busca de trabalho e tudo, e os salesianos colocavam eles para dormir na paróquia, né? Davam abrigo, só que na década de 70, com o milagre ao contrário, que foi acabando o dinheiro para todo mundo lá, em plena ditadura, né? Eles foram recusando esse pessoal que chegava de longe e o pessoal começou a formar um núcleo nas ruas. Então, eles saíam dali, foi ali que começou a concentrar o pessoal nesse lugar aí. Porque os salesianos... Cracolândia antes do crack. Exato, uma Cracolândia antes do... Não era. O crack surge no final dos anos 70 e começo dos anos 80 por causa 1990, em Nova York, nos Estados Unidos. Mas não nessa dimensão. Não nessa dimensão. É só nos anos 90 como... E 2020, 2019, 2020, ele chega em São Paulo. É que o crack está ligado ao... Tem nada a ver com isso na nossa conversa. A história da criação do crack, a droga crack, está ligada ao escândalo Irãs Contra. Quem tem um pouco mais de idade, como é o nosso caso aqui, sabe que assim, houve um grande escândalo em que se traficava armas para o Irã, clandestinamente, para financiar os grupos sandinistas que combatiam o governo da Nicarágua comunista. Então, era uma triangulação que os americanos faziam. E para alimentar a engrenagem que precisava de dinheiro, eles criaram um sistema de distribuição de uma droga sintetizada, de má qualidade e altamente viciante, que era o crack. Já começou num bairro, numa periferia de São Francisco, chamada San José, ou Los Angeles, não tenho certeza, acho que é Los Angeles. San José. Então, o crack se insere num contexto geopolítico dos anos 80, final dos... que era a Revolução Sandinista, escândalo, ditadura, teocracia do Irã, que foi em 79. Então, nos anos 80, começa a surgir o crack na Califórnia. Depois ele vem para cá e acaba se instalando. O que é pior é que hoje, na verdade, existem 28. Tem um amigo fotógrafo que está fazendo um mapeamento para um livro, já lançou, aliás, um livro sobre a Cracolândia. E são cerca de 28 Cracolândias espalhados pela cidade de São Paulo. 28. É que essa aqui é a mais antiga, talvez seja a mais conhecida, mas talvez o núcleo maior ainda onde se concentra mais gente, mas hoje tem 28 na cidade. Então, no fundo, esse trabalho ele tenta recuperar um pouco antes que isso suma, né, da história paulista, porque envolve um conjunto político muito importante dentro do bairro, né, são as ruas todas, se você começar a ver quem são empreendedores, são políticos, ali tinha antigamente o Dino Bueno também foi um político importante brasileiro. Aqui o Teatro São Pedro, também na área de cultura, é outro teatro importantíssimo. Aqui foi onde morou a família dos Santos Dumont durante muitos anos. Hoje é o Museu da Energia, em São Paulo, fica ao lado do Sesc Bom Retiro. Vou pegar seu livro agora, você vai me dar isso aqui, não sei porque, né? Cargas d'Água, eu vou passear para o Campos Elíseos com o ele Sesc Bom Retiro, que está no Campos Elíseos. São Paulo tem esse probleminha, assim, o metrô Consolação está na Avenida Paulista, o metrô Paulista está na Avenida Consolação, o Sesc Bom Retiro está no Campos Elíseos. Eu não sei quem coordena isso. Só um detalhe, essa imagem, Juan, do Sagrado Coração, o Sagrado Coração acabou de fechar. Aqui? A paróquia? A paróquia, o colégio, fechou tudo agora? fechou Tudo por causa fechou? do crack. Nossa, fechou. Eu queria falar uma coisa assim. Vocês deram exatamente o panorama concreto, social, geográfico e até econômico das imagens, tanto imagens
fotográficas quanto imagens literárias que estão nos livros respectivos. Eu queria que vocês falassem agora um pouco menos da realidade que vocês flagraram, mas da constituição de uma linguagem que é própria, né? Já que vocês estão aqui, a gente está aqui para conhecer o trabalho e a linguagem de vocês, a linguagem que vocês imprimiram aos seus trabalhos. Então, eu queria aproveitar, o Juan estava falando agora há pouco, eu vou passar para o Diógenes. Diógenes, eu queria te perguntar isso, assim, porque assim, uma coisa é você explicar para o nosso público que o Minhocão tem esse título porque todos os contos, todas as narrativas são de personagens que moram ali nesse entorno dessa chaga urbana. Aliás, a gente descobriu agora que não era só a Biadória que não sabia onde ficava o Minhocão. Mas a Biadória é paulistana e ela não tem obrigação disso. Ela também não sabia. Que maldade. Mas ela não. Você é de onde? De Minas Gerais. Ela é de Minas Gerais. Ela tem desculpa. Você tem toda a desculpa de não saber onde é o Minhocão. Tem toda a desculpa. Mas depois daqui ela vai lá. Agora, vai fazer o Juan está se referindo à mulher do ex-prefeito de São Paulo, que disse que não sabia onde era o Minhocão porque mora num bairro de elite. Olá. Eu queria te falar em relação a essa linguagem, porque aí é uma coisa que... Existe uma coisa em literatura... Posso pegar aqui? Fica à vontade. Fuça aí minhas coisas daqui, eu vou te dando. Pode pegar aí. Quer voltar nas suas próximas? Não precisa. Eu queria que você falasse um pouco desta linguagem que ao mesmo tempo de expressão do horror, de um lado, mas de fascínio também pelo horror, que a gente presencia nos seus livros. Sim. A gente tem nas suas narrativas uma relação extremamente ambígua, e dessa ambiguidade nasce a força da sua prosa poética, ou da poeticidade da sua prosa, que é justamente essa ambiguidade de se aproximar daquilo que provoca abjeção, mas encontrar nessa abjeção uma espécie de sublime também. Queria que você falasse um pouco disso, porque o seu livro, essa sua percepção transcende o Minhocão. Está presente no livro sobre o Minhocão, mas está presente em todos os seus livros. Então, aqui trata-se de uma questão de linguagem, de um escritor que, neste livro, que tem muito a ver com o trabalho do Juan, nesse caso, tem uma linguagem própria. Assim como o Juan também tem uma percepção da linguagem fotográfica, da linguagem visual, que é dele, que está presente no livro sobre o Campos Elíseos, mas está presente em outros tipos de trabalho que nada tem a ver com a arquitetura. Começando, então, sobre esta linguagem pelo Diógenes. Essa pergunta é linda, porque, na verdade, como eu disse, eu só gosto de tragédia. Então... quando eu fui morar nesse bairro, em 1989, ele era um bairro que sofria muito preconceito. Uma das coisas tem a ver com o que o Juan falou, que muitas pessoas pobres, né, muitos nordestinos, trabalhadores, foram viver nas pensões do Bom Retiro e dos Campos Elíseos. E as trans. Então, era um bairro completamente estigmatizado como um bairro violento. Violento é agora que chegaram os pseudo-civilizados. Naquela época não tinha violência nenhuma, tinha muito beijo na boca e muito sexo atrás das bancas de revistas, que era uma delícia. Então, o que acontece é que... Eu sou pernambucano, eu acho assim que... Eu penso, né, posso estar enganado, que nós pernambucanos, se você pensa e tem um pouquinho de lucidez, você sabe que não tem saída. A grande diferença entre Bahia e Pernambuco é isso. Enquanto o baiano tenta ser alegre o tempo inteiro, o pernambucano sabe que não rola, não adianta. Não vai rolar, fudeu, está tudo certo. Então, os Campos Elíseos, esse livro aqui é um livro que é anterior, e toda a minha obra tem essa perda, tem esse abismo, tem esse vácuo, essa oquidão. Esse livro eu escrevi durante muitos anos, ele foi publicado em 2018. Ele começa assim. Isso é o lixo do bairro, que é imundo. E, para mim, isso é uma imagem tão importante quanto ver uma imagem de Van Gogh, por exemplo. Tem o mesmo significado, ou até muito mais, porque eu estou dentro disso. A partir daqui,
E daqui, eu comecei a fotografar, muito antes, os moradores de rua. Eu não sou fotógrafo, mas eu tenho um celular vagabundo. Isso aqui era um menino, chamava-se Seu Ninguém. E ele andava, ele perambulava por baixo do minhocão, e ele não tinha, não sei como dizer isso, gente, ele não tinha essa parte de trás aqui, ó. Então, a cabeça dele era virada para cima. Foi uma das cenas de trágicas e de poesia extrema mais belas que eu já vi na minha vida, porque ele cuspia palavras para cima. E eu andei atrás dele durante meses até ter coragem de fazer isso. A partir daí, quando eu tive essa coragem, porque eles muitas vezes eles não gostam, com toda razão, eu comecei a fazer as coisas que aconteciam no bairro e que eram relativas ao que eu vivia. A série Fecha ou Abandono? Fecha ou Abandono. Eu comecei a publicar. Antes disso, quando o Dorian espantou, mandou tirar eles da Praça Princesa Isabel. Não, ao contrário, ele tirou da Helvécia para mandar para a Princesa Isabel. Não, da Princesa Isabel. Isso. Esse dia foi um dia de domingo que ele mandou tirar da Princesa Isabel, foi uma coisa de guerra. Foi lindo. Eles desceram a Barão de Limeira quebrando tudo. Eu estava às 6h30 da manhã comprando o jornal na banca de revista. Esta moça da banca de revista, Ângela, acredita em Deus. Olha só. 2023, a pessoa acreditando em Deus. Aí o que acontece? Ela tinha uma imagem dessa santa, Nossa Senhora das Graças. É possível? É. Imensa. E eles desceram, quebrando tudo. Quando eles foram chegando perto da gente, a gente correu e se abrigou no prédio. Eles degolaram a santa, eu achei belíssimo. Então, eu fiz essa foto, e essa foto, para mim, tem uma importância imensa, porque é tudo o que essas pessoas querem dizer na cabeça de uma santa. Não teve um pastor que chutou uma santa? Não ganhou a mídia? O mundo inteiro não viu aquilo? Porque essas pessoas pobres, miseráveis, doidas, que já têm uma droga nova, que descola a carne do osso, já está lá. Então, eu comecei a fazer uma série chamada Fecha ou Abandono, e a publicar no Instagram. Era antes de ser moda, era antes de ter ocupação, da comida da ocupação, era antes de dar sopa, era antes de tudo. E essas pessoas vivem na minha porta. Então, esse livro, essas imagens aqui, podia até ter trazido, olha, elas, de certa forma, antecedem o minhocão. O minhocão é um resumo de tudo isso que eu sou. Bom, a linguagem é o seguinte, a linguagem é esse ponto de partida. O nada além. Esse imenso prazer que eu tenho de viver dentro desse bairro, convivendo com essas pessoas, pagando 10 almoços, 10 café da manhã, ele sabe disso. Você vai tomar um café, chega 15 pessoas pedindo café. Quando estourou a pandemia, que eu achei uma coisa deslumbrante a pandemia, eu adorei a pandemia. Achei a pandemia maravilhosa, importantíssima, definitiva. Eu fiquei trancado e escrevi o Anti-Acarajé Atômico, que é um livro que eu publiquei pelo meu selo Exu de Dentro, que eu não estou afim de falar mais com o editor. E aí é esgotado, eu fiz só 300 livros. E aqui, essa linguagem se mantém, mas o que está dentro da linguagem se modifica, porque eles que estavam totalmente loucos durante a pandemia, quando a pandemia acabou, tudo mudou, as carrocinhas diminuíram, os cachorros diminuíram, os gritos no meio da madrugada diminuíram, a briga entre eles diminuíram. Então, isso me deu uma outra percepção, dentro do que você perguntou, que eu ainda não pude me livrar para fazer o minhocão. E eu pensei muito nisso. A minha linguagem nasce daí. Não fui eu que inventei porque eu sou gênio. Não sou gênio, eu escrevo, eu sou um escritor. Concentrado, eu escrevo todos os dias. Então, tudo isso veio, quase uma coisa sagrada para mim. Chegou na minha porta, não era assim, o bairro foi se modificando. Minha casa foi assaltada, tem a foto dos ladrões aí. Às 8h20 da noite, arrombaram com pé de cabra. Então, eu gostei também, não achei ruim, não.
mesmo, estou falando sério, porque isso é um significado do que a gente estava vivendo. Não há um deslocamento da palavra, não há um deslocamento da minha vida cotidiana, do sexo, do desejo, do abandono que o bairro que a gente vive entrou, dessa coisa da ocupação em todas as esquinas. Eu tentei me livrar um pouco disso no Minhocão, mas não foi possível. Então, eu não vou me livrar disso. Essa linguagem, ela está desde sempre, você sabe disso. Desde Drão de Roma, ela passa por ficção interrompida. É só porque vocês apresentaram de maneira tão interessante a relação que o livro Minhocão tem com o Campos Elíseos e o Campos Elíseos tem a ver com o trabalho do Juan também, que dá a impressão que isso esgota, de certa maneira, vamos dizer assim, o trabalho. Na verdade, tem um trabalho, tem uma própria linguagem, uma percepção que aparece nesses livros que tem em comum esse bairro, essa inserção territorial, digamos assim, mas que vai muito além. Eu só vou passar a palavra para o Juan para ele falar, e depois eu queria falar do outro livro dele que eu mencionei inicialmente. Ele falou dos retratos, falou do Campos Elíseos, e vou falar de um outro livro que ele fez a partir de citações, que tem um trabalho também que se relaciona com a linguagem urbana visual muito interessante e que se aproxima a uma concepção de linguagem que, de alguma maneira, a gente encontra também no Diógenes. A gente está com 1 hora de encontro. A partir de agora, a gente tem mais meia hora para ficar aqui conversando com eles, mas eu tenho que abrir para perguntas para quem queira. Então, eu vou passar a palavra para o Juan Esteves, e se alguém tiver perguntas, por favor, levanta a mão para que eu possa pedir para a produção levar o microfone, tá bom? Eu não consigo ver totalmente... dá para ver todo mundo. Você quer o outro livro, é isso? O outro livro? Não, eu queria que você falasse o quanto a sua linguagem como sim. fotógrafo, claro que está presente aqui, mas está presente de outras maneiras, diante de outras realidades, objetos de fotografia, né? Na verdade, a luz é praticamente a mesma, né? E tudo. O livro também ele é bem característico em outras coisas, né? Não dá para ver daqui, mas ele é um livro que tem um processo especial de impressão, né? Um livro que foi feito num processo exclusivo da gráfica Ips, que se chama 4Gray. Ele tem 4 tons de cinza intermediários entre o preto e o branco. Então, é uma possibilidade de você conseguir trazer as nuvens, trazer detalhes, uma série de coisas. As nuvens são um dos elementos também bastante recorrentes, porque elas servem para evitar os edifícios que não são compatíveis com eles, né? Então, eles sempre têm, e ela cria um efeito mais de um retrato mesmo, e não de uma foto arquitetônica, porque, muitas vezes, o fotógrafo... Eu tenho vários amigos que são grandes fotógrafos de arquitetura, como o Márcio Con, tem vários, agora me foge o nome, e tem aquela responsabilidade de você trazer o edifício, as características do arquiteto, essa coisa toda. Eu não tenho isso. Eu tenho uma liberdade muito maior, eu escolho o ângulo, eu não preciso mostrar o edifício inteiro, né, a casa inteira, não tenho essa responsabilidade. Então, é uma coisa muito mais autoral, no sentido, aqui tem alguns edifícios que estão atrás, então há um trabalho técnico, pós-produção, no sistema, que leva bastante tempo e que transfere essa característica mais original do prédio. Então, isso é uma sistemática. Dentro, a luz também, junto com os retratos, elas são muito próximas. Então, é uma característica forte mesmo. Você trouxe alguma imagem do Essential? Trouxe no... Perfeito. E isso implica, antes de você começar a falar desse outro livro, isso implica, Juan, uma percepção da linguagem urbana. Sim. Porque a cidade tem uma linguagem própria, né? Talvez toda cidade tenha uma linguagem. Outro. Talvez toda cidade tenha uma linguagem própria. Mas o fato é que a percepção da linguagem de uma cidade faz com que você... ao fotografar edifícios,
você faça esses retratos de edifícios pensando naquilo que você quer destacar, pensando naquilo que interfere na imagem, pensando numa série de questões implicadas pela comunicação visual da cidade. E essa comunicação e essa percepção da linguagem da cidade reaparece aqui neste livro, que não é um livro de fotografia, digamos assim, sobre o qual você vai falar, não é um livro, é um livro que usa a linguagem da fotografia, mas uma linguagem da fotografia aplicada, enfim, ao retrato, ao fotojornalismo, à publicidade de alguma maneira, aos cartazes, né? Fazendo uma justaposição que é tipicamente urbana, típica dos outdoors, entre a imagem icônica, a imagem de pessoas célebres, com frases que elas disseram e ostentando essas frases que que se repetem, que circulam pela cidade, se diluem na cidade, até o ponto de se despersonalizarem. Estou falando de uma coisa que acontece na realidade, né? A gente tem imagens de pessoas conhecidas, pode ser o Hitler, pode ser o Stalin, pode ser o Getúlio Vargas, pode ser o Pelé, pode ser o Neymar, pode ser a Gisele Bündchen. São imagens que circulam até o ponto de que elas se despersonalizam. E frases que estão associadas a elas também se despersonalizam e acabam ganhando a nossa realidade. A gente acaba usando frases que têm autoria, mas cuja autoria já se esqueceu. Isso é um processo que faz parte da circulação de imagem, a transformação da imagem em mercadoria, que faz parte da comunicação visual das cidades, através da estética do outdoor, da publicidade, processo do qual o Juan se apropriou, levando para um livro imagens de pessoas muito conhecidas, imagens que, no entanto, estão cobertas com balões, como se fosse um balão de quadrinho, com frases, as frases estão em inglês, mas são frases muito famosas ou frases muito impactantes de personalidades cujas identidades estão encobertas pela própria frase, criando, claro, você, numa mensagem que você mandou, você falou assim, é um jogo de adivinhação. Claro, há esse aspecto lúdico no livro, você está tentando adivinhar, você reconhece mais ou menos o perfil que sobrou daquela personagem. Eu peguei lá, por exemplo, acho que uma das primeiras tem lá o Antônio Gramsci, né, o teórico italiano do comunista e tal. E aí eu falei, acho que é o Gramsci. Daí eu fui olhar no final do livro, era ele mesmo. Mas outros eu não sabia quem era, tive que olhar no final. Mas, ao mesmo tempo, outros eu conhecia a frase, mas não reconhecia a imagem. Outros, ao contrário, eu conhecia a imagem encoberta, tentava adivinhar de quem era e depois ficava sabendo de qual era a frase famosa dele. O fato é que nesse jogo entre a frase que se independentiza, se torna independente do seu autor, e o autor cuja imagem de tão circulante se desgasta a ponto de se despersonalizar, dessa dinâmica essa dinâmica é uma forma de apreender também a dinâmica da comunicação visual urbana, da cidade, o que conecta este livro de citações e colagens de citações sobre imagens, conecta isso com a percepção que o Juan Esteves tem da cidade enquanto tal. Então, eu queria que você falasse um pouco desse livro, que é muito diferente do seu outro trabalho fotográfico, mas, ao mesmo tempo, mostra uma mesma percepção de linguagem. Eu acho que foi uma maneira de eu juntar um pouco uma outra parte do meu trabalho, que é como crítico de fotografia. Eu escrevi na Ilustrada há muitos anos, na Folha de São Paulo. Tenho um blog também de análise de livros e tudo. Então, já faz tempo que eu venho trabalhando o texto e imagem juntos, né? Tem um outro trabalho anterior a esse, de 2013, se eu não me engano, que chama Pop Séries, também, que são artistas plásticos com as frases deles, só que misturadas. Aqui eu recorto vou começar pelo título do livro, que, na verdade, surgiu isso na pandemia, porque foi inspirada no Guy Debord, um filósofo, e ele tem uma frase, no último livro que ele escreveu, né, eu acho que é 89, se eu não me engano, que foi publicado, é o Panegyrique, que diz que as citações são importantes em tempos de obscuridade e trevas. Foi perfeito para 2018,
quando a gente estava vivendo o auge do inominável. Eu não falo essa palavra aqui, o nome do sujeito, de jeito nenhum. Inominável, que nem Beckett. Tem a ver o inominável de Beckett. Nas minhas postagens no Instagram, isso deve ter gente que não entende, né? Mas... E aí eu comecei coincidentemente, eu estava trabalhando na capa de um livro para um amigo meu que é professor da PUC de filosofia, o Alessandro Francisco, especialista em Michel Foucault, e comecei a trabalhar com a imagem do Foucault. E gosto muito do trabalho, por exemplo, do Beuys, do Sigmar Polk, do Lichtenstein, da Bárbara Kruger, que tem um pouco de cada um dentro desse sistema de halftone, que a gente chama graficamente, que são esses pontilhados e círculos. Então, a partir dessa frase, eu gostei do que eu fiz com o Foucault, e aí resolvi. Eu trabalho muito assim, às vezes eu encano com um negócio e vou fazendo, e surgiu essa aí, eu dei prosseguimento, né, com as frases. Então, o projeto gráfico tem uma importância grande, porque ele tem um número, ele tem 2 fitas de marcação no livro, que você pode pôr na página que você está lendo e vai para a página onde tem os créditos. Então, nessa página, ele tem da onde o livro que eu tirei, a frase, a tradução também, e quem é a pessoa que está na foto. Porque, às vezes, você não... Aquilo que o Manuel falou, é uma certa brincadeira. Por coincidência, eu falei do Gramsci, é essa, né? Não, essa acho que é a... Eu não estou vendo aqui. É ele mesmo. É ele, né? É. Então, que é uma frase conhecidíssima, né? Aqui, por exemplo, né, às vezes as frases ficam um pouco sem sentido se você não conhecer o texto todo. Por isso que, no fim, no final do livro, tem as páginas dos livros. Deu uma trabalheira imensa de ter uma checagem direitinho, porque, às vezes, você não encontrava facilmente uma... Então, eu optei pelo inglês porque são as melhores... Resumia a maioria das traduções. Então, aqui é Schopenhauer, por exemplo, não dava para pôr em alemão, ninguém ia entender nada, nem eu mesmo. Então, aí ficou... Mas tem as traduções, e aí a pessoa tentar identificar quem é o sujeito que fala, e todas as frases também têm uma questão com o que a gente estava vivendo, né, com aquela estrutura do momento terrível da pandemia, um pouco pré-pandemia, mas já no início de um governo desastrado, aquela coisa toda, né? Então, aqui a Hannah Hand também. Às vezes é uma frase muito curta, né? E uma coisa que foi interessante, que eu descobri, quer dizer, isso eu escrevo, tem um texto longo no meio do livro, que eu faço uma espécie de um meia-culpa ali, que eu sou de uma geração que foi criada de uma maneira eurocêntrica, branca, né, e misógina, né? Por exemplo, quando eu comecei a ler as filósofas, são muito poucas que você encontra. Filósofos negros são pouquíssimos. Então, você tem uma cultura do branco, uma cultura não é, do europeia, que a gente está tentando se livrar disso um pouco. Então, 3 minorias. Você foi criado em 3 minorias. Exato. Branco e misógino. Então, você tem vários, são filósofos ou pensadores. Mas, de certa maneira, Juan, o próprio fato de você fazer um livro que mostra a apropriação e a diluição dessas personagens, homens, europeus, etc.,
pela máquina que eles mesmos construíram, é uma maneira de ironizar isso. Sim, né? totalmente. Há uma ironia nisso, porque quando você pega assim, Antônio Gramsci, Schopenhauer, né, essas grandes personagens, aqui tem os índices, brancos, né, homens da Europa ou da cultura europeia, etc., e mostra como eles também acabam se transformando em mero valor de troca, em mera moeda barata, pelo sistema de circulação que os entronizou. Há uma ironia disso. Há uma ironia. Às vezes tem alguns que eu mesmo fotografei, como o Benedito Nunes, e a frase do... Não está aqui porque eu achei que eu tinha pego o PDF inteiro, mas eu peguei só um pedaço do projeto ali. E o Benedito Nunes, que foi um conhecido, um filósofo paraense fantástico, muito pouco conhecido, não é, Manuel, de certa forma, pelos brasileiros. A frase dele é eu estou sofrendo do mal de relativismo, assim, que é hilário. Assim. Então, as frases elas são recortadas de modo a ter um certo humor também. Enfim, foi uma maneira de me manifestar durante essa... O livro foi publicado em 2021, no auge da pandemia e no auge do Inominável também. Então, foi um livro protesto, mas com certo humor. Vou fazer, hoje eu estou falando mais em primeira pessoa do que eu costumo fazer quando faço mediação. Eu faço um canal no YouTube, eu não tenho feito mais, que é sobre literatura, sobre como os clássicos da literatura, mas os livros da literatura contemporânea de algumas décadas atrás sempre falam sobre o nosso presente. Eu comecei a fazer isso durante a pandemia e durante o governo. E eu usava exatamente assim, o Inominável, que ocupa o Palácio do Planalto. Tal. Eu também usava o título do romance do Beckett, O Inominável, para poder não mencionar. Né? Você sabe que na Argentina ninguém falava o nome do Carlos Menem, né? Você sabia dessa história? Ninguém, eles achavam que dava azar. Eu também mencionar acho. o nome do Carlos Menem. Outro, e aqui também, azar, eu sempre achei que dá azar. Prefiro Inominável. Mas, enfim, gente, vocês têm perguntas para Juan Esteves e Diógenes Moura? Eu sei que fazer a primeira é difícil, então pode ir para a segunda já. Não. Falar que nem o Eric Nepomuceno. Ontem a gente ganha por resposta aqui o cachimbo. Se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem conhecer algo mais do trabalho deles, tiverem alguma pergunta a fazer, fiquem à vontade. Senão, a gente vai para uma última manifestação de ambos para encerrar esse... você quer fazer uma questão, por favor. Precisa ser no microfone para todo mundo ouvir, por favor. Boa tarde. O Diógenes, nesse minhocão, você conversou com essas pessoas Não. que moram em... Não tem. É uma ficção. Tá. Foi um processo longo, de 7 anos, mas é como se fosse algo científico, de partículas que fossem se juntando para construírem um corpo, e esse corpo ter uma história. Muitas cenas são cenas reais. Tem um homem que descongela crianças. Ele tem um freezer e ele descongela as crianças para pedir nos semáforos. É óbvio que ele não descongela, infelizmente, crianças, porque seria Barbarella, né? A gente voltava, seria a noite dos tempos. Que medo agora, você me deu isso. Mas esse homem, ele existe. Ele pede com uma criancinha nua nos ombros, e durante o verão ele pede durante 3 horas só, por causa do calor, e no inverno ele fica das 2 às 6. É no cruzamento da rua onde a gente vive, Eduardo Prado, com São João. Então, é uma construção, é uma ficção, obviamente, mas que é uma... Porque a gente pensa que a ficção é algo superior, não tem nada disso. A vida real tem uma vinheta de passagem que é absolutamente real. Tinha uma mulher na minha frente, eu fui tomar café na padaria, e o cara estava contando para o outro, não, ele foi antes de ontem, eu vi na TV, ele picou o inteirinho, botou no Tupperware pequeno e deu para os pombos comerem. Era um assassinato. Em cima.
E quando eu vi na televisão, eu reconheci a fachada do prédio. Imagine, nem Blade Runner, né? Ele estava contando o crime que tinha acontecido no 2º andar da padaria Palmeiras. Então, eu acho que a gente não precisa conversar com ninguém, mas é um pouco o que o Eric falou ontem também, né, do que é trabalho e do que é o ofício. Há uma diferença enorme. O seu ofício de ser escritor, você demora para entender que você não quer mais falar com nenhum editor, que você não quer discutir mais como você vai publicar, que você não quer mais que alguém interfira na capa do seu livro. É longo o processo, mas é um ofício. Eu sou responsável por esses personagens, mas eu os criei, também respeito. Essa palavra é horrível, porque virou moda. Respeito, honra, tudo é uma honra. É uma honra ter você aqui, é péssimo isso. Mas é quase como um agradecimento, praticamente. Essa loucura toda é muito menos do que a gente possa imaginar. É muito menos do que a gente possa imaginar. Essa loucura, o que existe lá embaixo do minhocão, é muito menos do que você possa imaginar. De pessoa. Tinha uma mulher que ela corria nua, ela desapareceu, coberta de fuligem, que ela gritava que a saudade é como um dia de domingo, exatamente às 17h30. Então, é isso. Eu queria que você falasse sobre uma coisa que você mencionou de passagem, mas não explicou muito, que é muito interessante do seu livro. Eu queria que você explicasse um pouco os nomes das personagens e mencionasse alguns desses nomes. Isso é muito interessante. Esses nomes foram sendo construídos durante os 15 anos, nessa pesquisa que eu tenho de nomes, porque eu sempre fui... Primeiro, porque todo mundo erra meu nome. Então, eu joguei vôlei 17 anos. Eu fui seleção pernambucana, depois baiana. E não dava tempo de dizer, vai, Diógenes, que a bola já tinha caído. Aí vai, era Dida, era Didi, ficou Didi. Ficou Didi. E eu, que eu gosto muito, por sinal, que tinha um grande jogador de futebol, que também meu pai era fã dele, né? Didi, não tinha? Um grande jogador de futebol? Quem entende, eu não entendo de futebol. Inventor da Folha Seca. A Folha Seca, que lindo nome. Que é uma música também, né? E aí... É uma jogada do futebol sobre a folha seca. Ali da folha seca é um tipo de chute. Ah, sim. Que é uma flutuação da bola. É mais como a bola, é o percurso da bola. Mas isso é um papo que, se a gente começar por aqui, não vai acabar só amanhã de manhã. O que foi acontecendo é que os primeiros nomes são nomes mais verdadeiros. Os segundos nomes, os sobrenomes, eles iam nascendo de acordo com a loucura, a enfermidade do personagem. Então, a gente tem Heronildes dos Ventos Antônia, Sebastião Lopes Cansado, Dona Escolástica do Encantamento Capaz. Este nome é verdadeiramente uma homenagem à minha mãe menininha do Gantuá. Ela se chamava Escolástica. E é um conto lindo que não tem essa grande tragédia. Obviamente que eu não sou maluco. Sulamita Tabira de Jesus. Eufrásia dos Cantos de Lima. Viésio Obomos da Cruz Machado. Talisson Batista dos Campos Arcaicos. Mandioca Jesuína da Costa e Rima. Erotides Cunha Oliveira do Assaré. Só para quem não está vendo, ele está aqui. Cada capítulo tem o nome de uma personagem. Tá? Só para vocês entenderem. É o sumário. São vários blocos de contos e cada conto tem o nome de uma dessas personagens. Vercínia Bactéria de Castro Lima. Ambrósio Terminante das Tripas, enfim, é o homem que descongela, as crianças. E Tertuliana Constância dos Emeutes Vazios. É ótimo. Essa é que... O do Minhocão também tem os nomes. Né?
Tem. Esse é o do Minhocão. É esse mesmo, é o do Minhocão. E esse penúltimo nome feminino, ele é um nome porque eu conversei com uma mulher louca que ela pediu para eu botar uma música no celular. Não era de crack, era louca de nada, de ter perdido tudo da vida, disso que eu gosto. E ela me pediu para botar uma música chamada Abandono, cantada por Eliana Pittman. E aí essa música entra no monólogo que eu faço sobre o livro, que é uma música linda, gravada nos anos 70. Se voltar, não faça espanto, pense apenas em você, e por aí vai. Obrigado à equipe. Obrigado, Juan Esteves, obrigado, Diógenes Moura, obrigado a Flipostos pelo convite. Prazer ter vocês aqui. Obrigado, sobretudo, a vocês que estiveram aqui presentes. Eu passo a última palavra. Era uma pergunta, Gisele? Não, na verdade, uma última palavra então, da Gisele, nossa anfitriã, que muito gentilmente nos convidou para estar aqui. Muito obrigado. Olha, Manuel, eu que agradeço a você quando você sugeriu essa mesa, né, que é uma mesa sugerida por você, dentro daquele contexto nosso das curadorias compartilhadas, que eu sempre gosto muito de fazer isso com as pessoas, e convidar as pessoas, porque o Festival Literário de Poços de Caldas é esse festival plural, né, que com a participação de diversas pessoas, de públicos, de leitores, de jovens, de escritores, de editores. A gente não se priva a ser dono de nenhuma informação sozinho, muito pelo contrário, a gente gosta muito dessa efervescência e das sugestões de várias pessoas. Por isso, o Flipostos é tão especial e é tão único. Então, quando você, Manuel, sugeriu essa participação, essa mesa, essas duas personagens lindas que eu não conhecia, confesso que eu não conhecia pessoalmente, Diógenes conhecia de nome, só o Juan, pelo Instagram. Vamos para dar os créditos corretos. Eu sugeri uma série de pessoas, mas quem teve a ideia de colocá-los juntos foi você. Eu não pensei nas interações, e essa interação foi muito feliz. É verdade, isso é verdade, realmente. Isso mostra o quanto você pensou bem o evento como não, eu acho que esse azeitamento foi muito bom, né? Você deu os nomes, e aí dentro das minhas pesquisas e tudo mais, eu fui chegando, e eu acho que é isso que faz a diferença. As pessoas participam com os nomes, e depois a gente vai fazendo esse amansamento tão bom. Eu quero agradecer muito, lindo seu trabalho, Diógenes, Juan, também maravilhoso seu trabalho, Manuel, meu querido amigo, já há quantos anos habitué do Flipostos, muito obrigado pela equipe que participou, a minha equipe GSC, né, as minhas meninas, a minha equipe fixa, a equipe contratada de freelas, os meus fornecedores que nos acompanham há anos, né, o Toninho, Donizete, o Bruno, fotógrafo, os motoristas, o pessoal do receptivo, os hotéis parceiros, né, tanta gente, mas fica aqui o nosso agradecimento, né, coletivo aí a todos e ao público, né, porque sem vocês realmente não existiria essa energia, essa coisa tão gostosa. E, mais uma vez, dizer que os livros do Diógenes estão aqui, vocês podem adquirir, o pessoal da Livrus está aqui, já para fazer isso, e eles vão autografar. Muito obrigado mais uma vez, e ano que vem, pessoal, Bienal do Livro do Sul de Minas, todos convidados. Obrigada.